Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje o nosso estudo vai tratar de cosmovisão. A nossa vida consiste em conhecer a Deus profundamente. Como cristãos, buscamos ter um compromisso sério com a leitura da Bíblia, orar, evangelizar, bem como ter uma vida pessoal onde buscamos santidade e moralidade e principalmente um relacionamento pessoal com Jesus. Pelo Evangelho que nos foi apresentado e passamos a crer, nós confessamos o Senhor Jesus como nosso Salvador e Senhor e fomos salvos da condenação eterna. Fomos justificados perante Deus por causa de Jesus e hoje buscamos viver em santificação até que o encontremos face a face no dia da glorificação. Jesus é nosso Salvador, mas Ele também é nosso Senhor. Isso quer dizer que o senhorio de Cristo é sobre todos os aspectos da nossa vida. O Evangelho é a verdade para todas as épocas e para todos, na condição de testamento daquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como está em Hebreus 13, versículo 8. Essa é a nossa cosmovisão como cristãos, uma cosmovisão que vem da Bíblia. E o que é cosmovisão? De maneira bem simples, ela é a compreensão sobre o significado que temos do mundo, como eu enxergo e entendo o mundo. Mas as nossas vidas acontecem dentro de um mundo, numa situação bem complexa, moldado pela globalização, pós-modernidade e consumismo, por exemplo. E hoje, mais do que nunca, nós temos visto e entendido que num piscar de olhos, o mundo todo pode mudar por causa de uma pandemia ou seja lá o que for que aconteça. O fato é que nós temos nos conscientizado que muitas mudanças ainda estão por vir. E aproveitando esse gancho, no livro Vencendo o Silêncio da Alma, a psicóloga cristã Silvia Prado, ela descreve o cenário em que vivemos como o mundo VUCA, do seu original em inglês ou em português traduzindo, VICA. Esse termo surgiu após a Guerra Fria na década de 90 no meio militar, mas ele foi amplamente usado no meio corporativo empresarial. Trata-se de um acrônimo, cada letra tem um significado formando esse termo. Então a letra V, ela significa volatilidade, fala do volume das mudanças e da velocidade das mesmas. É muito difícil se prever cenários futuros. Isso acaba gerando incerteza, que é a segunda letra desse acrônimo, em português, né? Nós não temos controle, quando ou como, e a única certeza é que tudo vai mudar. Isso é desconfortável. A letra C significa complexidade. Estamos diante de um cotidiano complexo com inúmeras causas difíceis de compreender. Nós somos surpreendidos pelo inesperado. E por fim a letra A, de ambiguidade. É a falta de clareza sobre o significado de um acontecimento e a possibilidade de múltiplas interpretações para um mesmo fato. É uma pluralidade de conceitos e verdades. Então, você consegue enxergar nessa descrição de mundo VUCA os dias que nós temos vivido hoje? E essa realidade que permeia os pensamentos, a forma de viver e de se compreender como as coisas funcionam, forma uma cosmovisão, que para facilitar aqui nós podemos chamar de cosmovisão do mundo, cosmovisão cultural, e eu estou querendo me referir ao contexto sociocultural no qual a gente está vivendo. Então, recapitulando, a gente falou de globalização, pós-modernidade, consumismo, mundo VUCA. Então, após toda essa introdução, eu te pergunto, como nós podemos viver em meio a essas duas cosmovisões? Aquela que eu falei que é a bíblica e essa que eu chamei de cultural. Nossa reflexão, ela tem em grande parte base no livro Introdução à Cosmovisão Cristã, vivendo na interseção entre a visão bíblica e a contemporânea. Não queremos que essa seja uma reflexão filosófica ou meramente lógica, tá? Teórica, assim. Mas eu proponho olharmos para essa questão da cosmovisão como uma ferramenta valiosa de pensamento cristão. E mais,
a olhar mais profundamente para o Evangelho como base da nossa cosmovisão e que a abrangência desse Evangelho está ligada à amplitude das nossas próprias vocações. Entender, saber, ter consciência da cosmovisão cristã bíblica pode ajudar a equipar a igreja para sua abrangente missão. O Evangelho ele tem algo a dizer sobre a vida humana como um todo. E a visão que temos sobre o Evangelho tem consequências práticas. A cosmovisão cristã bíblica faz com que você se interesse por tudo. Política, economia, ciências, educação, artes, literatura, música, esporte, saúde. Ela faz com que você relacione sua própria fé com cada parte da maravilhosa criação de Deus. Quando Jesus veio, ele anunciou que ele próprio era o objetivo da narrativa de Deus, que se iniciou com a criação de todas as coisas e que terminará com a restauração delas. Ele, Jesus, era o próprio clímax. Todos nós precisamos encontrar nosso lugar e significado nessa história, na história de Jesus. E é na Bíblia que encontramos o mundo real, onde toda a verdade é contada, onde descobrimos o sentido da nossa vida. O Evangelho ali contido é a mensagem de Deus sobre como Ele está operando para restaurar o seu mundo e a totalidade da vida humana. A cosmovisão bíblica é cristocêntrica e tem a ver com entender corretamente quem é Jesus. Jesus é nosso Salvador, mas também é Criador, Regente, Redentor e Juiz. Mas alguns de nós podem não ter consciência da própria cosmovisão. Cosmovisão pode funcionar como um par de lentes através dos quais enxergamos nosso mundo, mas raramente nós olhamos para os próprios óculos. Podemos prestar ajuda para as pessoas ou até nós mesmos para que tomemos consciência de nossa cosmovisão. Como? Tenta responder, por exemplo, essas perguntas. O que significa para você ser humano? Como que nós sabemos o que é certo, o que é errado? A verdade é que todos temos uma cosmovisão. Isso se expressa no nosso viver, mas nem todos conseguimos expressar com clareza o que essa cosmovisão é. Em Eclesiastes 3:11 lemos: Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Uma percepção de início e fim. Uma percepção de fazer parte de uma história maior para podermos situar e compreender as nossas próprias histórias particulares. E vem dessa história maior respostas e perguntas, por exemplo, para qual é o propósito da vida? Quem somos? Que tipo de mundo nós vivemos? O que está errado com esse mundo e como ele pode ser consertado? As respostas a essas grandes perguntas não são conceitos, mas crenças, e elas moldam e dirigem a totalidade de nossa vida, tanto pessoal como coletiva. Por exemplo, se cremos que Deus nos criou homem e mulher e instituiu o casamento como lugar dessa união de companheirismo, então consideraremos o casamento como uma grande dádiva e como contexto apropriado para a expressão sexual e a criação de filhos. Sem essa crença, nós poderíamos encarar o sexo simplesmente como meio de desfrutarmos prazer, como acontece, por exemplo, quando a gente aprecia uma boa refeição no lugar e do jeito que preferimos. Não só nossas ideias, mas também nossas ações, elas fluirão da cosmovisão que adotamos. Ela dirige nossa vida no mundo. Então, nesse livro, Introdução à Cosmovisão Cristã, os autores eles focam em um tripé de crenças centrais da Bíblia, nos quais devemos estabelecer nossa cosmovisão. Criação, queda e redenção. Vamos falar um pouquinho de criação, então. O enredo principal da Bíblia é a narrativa de como Deus restaura uma criação que tinha sido desfigurada pelo pecado. Primeiro veio a criação, seguida pela queda e depois vem a restauração.
Deus age constantemente em amor e poder para restaurar uma criação essencialmente boa, mas caída, para que ela volte a viver sob seu governo bom e gracioso. Surge Jesus, anunciando as boas novas de que o reino de Deus havia chegado. E justamente esse é o maior ponto de convergência da história bíblica, a obra salvífica de Deus em Jesus. Mas o que está sendo salvo? O que está sendo salvo é toda a criação, humana e não humana. A Bíblia fala de um Deus que está intimamente ligado àquilo que fez em cada momento da história de sua criação. A presença de Deus preenche o universo, o mundo está cheio de sua glória e majestade. Mas Deus não deve ser identificado com a criação em si, pois tudo é obra de suas mãos. Ele é soberano sobre e independente da criação. A gente lê, por exemplo, no Salmo 102, versículo 25, que no princípio firmaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos. No capítulo 1 de Gênesis, lemos 8 vezes que por dizer a simples palavra, haja, Deus faz com que algo novo passe a existir. Mas essa palavra não se cala depois disso. Deus fala continuamente, para sustentar e governar a criação. Tanto a criação não humana quanto a humana existem e são organizadas em resposta à palavra de Deus. Nós lemos no Salmo 147, 18, por exemplo. Ele dá uma ordem e o gelo se derrete, manda o vento soprar e as águas correm. Existe, porém, uma diferença óbvia, na resposta da criação não humana e na das pessoas, porque as pessoas têm capacidade de escolha. Nós, independentemente dos contextos históricos e culturais que viemos, podemos sim responder a uma mesma ordem de Deus para a vida humana. E como podemos saber qual que é a vontade de Deus para a vida nos diferentes aspectos e níveis? Por exemplo, nível pessoal, emocional, intelectual, até um nível coletivo, governamental, social. Então, discernir a ordem de Deus é obra do Espírito de Deus. E não é uma questão simplesmente racional. O Espírito nos comunica a vontade de Deus. Buscar pela sabedoria de Deus também nos ajuda a discernir a ordem de Deus na vida humana. Nossa sabedoria, por outro lado, é reconhecer essa ordem divina e viver em conformidade com ela. A sabedoria se estende à totalidade da vida humana e cultural. Depois, quando você tiver tempo, leia em Isaías, capítulo 28, dos versículos 23 a 29. Lá você vai encontrar uma associação entre criação e sabedoria. Esse trecho ele fala sobre o trabalho e a experiência do agricultor. Mas veja que está escrito que o seu Deus o instrui e lhe ensina o caminho. E isso tudo vem da parte do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselhos e magnífico em sabedoria. Voltando ao relato de Gênesis 1, lemos repetidamente que Deus viu que isso era bom. Quando a criação é concluída, Deus diz a respeito do conjunto todo que é muito bom. Cada parte da criação é boa, mas a harmonia do conjunto todo é muito boa, mais do que a soma de suas partes. Essa harmonia também deve ser verdadeira no que diz respeito à variedade de expressões culturais, sociais e pessoais da vida na humanidade. Tecnologia, por exemplo, arte, escolas, empresas, emoção, imaginação, criatividade, tudo contribui para que o mundo, o conjunto da criação seja belo. Cada um deles é bom na medida em que esteja em conformidade com o propósito da criação de Deus. E todos são muito bons quando juntos servem em harmonia a Ele. E a intenção de Deus é que esse conjunto cresça e se desenvolva ao longo da história da humanidade. A criação, por exemplo, a fauna e a flora e todo o ecossistema, no início era como um bebê saudável, recém-nascido. Ela era muito boa no sentido de que não havia nada de errado com ela.
estava perfeita e saudável em todas as suas partes. Mas um bebê saudável precisa continuar crescendo e se desenvolvendo. Desde o início, a intenção de Deus foi que a criação florescesse e se desenvolvesse, avançando rumo a um objetivo. E quanto à criação humana, qual é o papel dos seres humanos na criação de Deus? Em Gênesis 1, versículo 26, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. Uma imagem só surge de algo original. Sem esse original, não surge essa imagem. Mas em Gênesis 2:7 nós lemos: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Esse verbo formou aqui, ele difere dos verbos criar ou fazer. Esse verbo é usado para descrever o que um oleiro faz com o barro, ou seja, Deus molda cada pessoa. Termos sido criados à imagem de Deus significa que somos dependentes como criaturas. E algo que reforça sobre nossa dependência como criaturas é o mandamento de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você poderá ler isso depois em Gênesis 2, de 16 a 17. Ser imagem de Deus é também espelhar seu caráter, refletir a Deus. É ser seu representante diante da criação, como mordomos, para, em nome do Senhor, administrar com vistas a um bem coletivo, sabendo que prestaremos contas sobre essa administração. Por outro lado, temos também o papel de formar e encher o mundo que Deus criou, em obediência ao chamado de Gênesis 1:28, que fala: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai. Somos chamados para desenvolver a sociedade e a cultura. Então, finalizando essa primeira parte, nossa cosmovisão bíblica engloba uma grande história onde desde sempre existiu a ordenança de Deus sobre tudo. Tudo foi criado como bom e, no total, muito bom. E que é algo desejável pelo próprio Deus Criador, que se atinge ao maior potencial de crescimento e desenvolvimento dentro do propósito para o qual cada coisa foi criada. Os profetas hebreus usavam a palavra shalom para descrever a criação original. Muitos têm traduzido essa palavra como paz, mas ela significa muito mais que a ausência de guerra, a ausência de hostilidade. Shalom descreve a criação como era para ser, uma vida de florescimento e prosperidade em que nossos relacionamentos com Deus, uns com os outros e com a natureza, são plenos e cheios de vida. Deus é um Pai amoroso que enche a criação com boas dádivas. A criação de Deus é prova de um Pai que presenteia seus filhos com um universo cheio de bênçãos. Nossa resposta ao receber essa criação como dádiva deve ser uma resposta de amor, gratidão e alegria. Vamos ler em Romanos 11, versículos 34 a 36. Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas por ele e tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Numa próxima reflexão, abordaremos sobre a queda e a restauração, a fim de completar o tripé das crenças centrais da Bíblia dentro da cosmovisão cristã bíblica. Cuidem-se e que Deus abençoe a todos.